O que acontece quando você deixa de ser útil? Imagine acordar numa manhã comum, abrir os olhos e descobrir que você se transformou numa criatura monstruosa. Se transformou num monstro. Foi exatamente assim que Franz Kafka iniciou uma das obras mais inquietantes da literatura mundial, A Metamorfose. O protagonista da história é George Sansa, um homem comum, trabalhador, responsável, o principal sustento financeiro de sua família. Uma certa manhã, ao despertar, ele percebe que seu corpo não é mais humano. Sem qualquer explicação, sem qualquer motivo. Ele simplesmente se transformou numa criatura grotesca. À primeira vista, parece uma história absurda. Mas Kafka nunca escreveu sobre monstros. Kafka escrevia sobre o ser humano. E talvez a verdadeira pergunta do livro não seja por que Gregor se transformou, mas como as pessoas passaram a enxergá-lo depois da transformação. Porque à medida em que a história avança, algo perturbador acontece. A família não sofre apenas pela mudança física de Gregor. Ela começa a enxergá-lo como um problema, como um peso, como um obstáculo. E então Kafka nos obriga a encarar uma questão desconfortável. Quanto vale uma pessoa quando ela deixa de ser útil? Quanto? Enquanto trabalhava e sustentava a família, Gregor era necessário. Era importante, era valorizado. Mas quando perde sua capacidade de produzir, bom, aí tudo muda. Talvez seja exatamente por isso que o livro continua tão atual. Vivemos numa sociedade que valoriza o desempenho, a produtividade, o resultado, o sucesso. Mas raramente nos perguntamos o que acontece quando alguém não consegue mais responder a estas expectativas todas. Kafka percebe algo assustador. Muitas vezes as pessoas não são amadas pelos que são, mas são valorizadas pela função que exercem. E quando essa função desaparece, surge o abandono, a indiferença, o isolamento. Ao longo da narrativa, Gregor permanece cada vez mais sozinho. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, humanamente. E talvez seja essa a verdadeira metamorfose. Não a transformação do corpo, mas a transformação do olhar das pessoas. Porque a cada página surge uma pergunta dolorosa. Quem somos quando deixamos de cumprir o papel que os outros esperam de nós? Kafka parece nos dizer que existe algo profundamente frágil nas relações humanas. Uma fragilidade que se revela justamente nos momentos de crise. Quando a doença aparece, quando o fracasso chega, quando a utilidade desaparece. E talvez seja por isso que a metamorfose continua sendo lida mais de um século depois. Não pela transformação física, mas porque todos nós carregamos um medo silencioso. O medo de sermos rejeitados, o medo de não sermos compreendidos, o medo de deixarmos de pertencer. Essa palavra é muito moderna. Pertencimento. No fundo, Gregor não é apenas um personagem. Não. Ele representa uma angústia universal. A sensação de que, em algum momento da vida, podemos nos tornar estranhos, até mesmo para aqueles que estão mais próximos de nós.
E talvez a pergunta mais perturbadora do livro seja: o amor verdadeiro permanece quando a utilidade desaparece? Porque a maior tragédia de Gregor talvez não tenha sido acordar transformado em um inseto. Talvez tenha sido descobrir que sua humanidade dependia mais do olhar dos outros do que ele imaginava. E aí, eu te pergunto uma coisa. O que você acha que as pessoas pensam de você? Você acha que elas pensam que você está bem ou que você ainda pode ser útil?